Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Tio Carlos, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos relacionamos através das redes sociais. Eu venho discutir essa matéria, primeiro porque é uma matéria importante, uma das matérias, quem sabe, mais importantes que chega para discussão e votação nesta Assembleia Legislativa. Eu sempre digo que as leis mais importantes primeiro, a Constituição do Estado, é uma lei importantíssima, porque explicita a forma como o Estado deva ser organizado. A lei orçamentária, que trabalha exatamente as receitas e a destinação delas, onde através dessa destinação se tem a possibilidade de se fazer uma leitura das intenções de como o governo pretende administrar o Estado. Então, é claro que isto é uma lei muito importante. E a lei orçamentária, discutida e votada nesta casa, é precedida desta discussão e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quer dizer, a lei que aponta a forma como deva ser elaborado a peça orçamentária para o ano vindouro. A coisa que mais me incomoda é quando eu sou interpelado por um cidadão ou cidadã, qualquer do povo, sobre o que nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa, que deixamos passar ou até aprovar matérias que não têm o conteúdo que deveria ter, não tem a apresentação como deveria ser uma lei de diretrizes orçamentárias e também não tem o apontar para saídas que sejam factíveis e viáveis. Então, esta proposta atual, enviada pelo Executivo Estadual à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é uma atitude totalmente desrespeitosa em relação aos deputados e deputadas desta casa. E desrespeitosa mais ainda à população fluminense, porque vivemos atualmente numa situação de caos absoluto, e caos este absoluto em relação a todas as políticas públicas colocadas em práticas pelo Estado. Há um caos na política de saúde, há um caos na política de educação, há um caos na política de moradia, um caos na política de transportes, na política da assistência social, na política, ou seja, na política dos benefícios fiscais, das isenções fiscais, um desleixo total em relação à cobrança da dívida ativa. Ou seja, então, por conta de tudo isto, deste descuido, deste desleixo, o Estado do Rio de Janeiro hoje vive nessa situação onde o povo, o cidadão e a cidadã fluminense está pagando um preço muito alto por essa situação, né? E a lei de diretrizes orçamentárias, ela não apresenta nada de novo, muito pelo contrário, repete tudo aquilo que nada mais, nada menos é de responsabilidade da situação que vivemos atualmente, de descalabro, de desconcerto, de
desajuste. Porque, nobre deputado Julianelli, Vossa Excelência sabe que nós vivemos já sobre intervenção. Não é só a política de segurança pública que está sobre intervenção. A política de segurança pública encontra-se sob uma intervenção militar. Mas o resto das outras políticas também encontra-se sob intervenção, cujo comando está nas mãos de uma troika, que é nada mais nada menos do que o Conselho Fiscalizador do regime de recuperação fiscal. Aqui nesta casa nós já temos ouvido discussões onde há uma reclamação de matérias votadas e aprovadas aqui nesta casa, portanto deveria ser transformada em lei, mas tem que passar pelo crivo exatamente deste Conselho Supervisor do regime de fiscalização fiscal. Então, isso daí significa o quê? Que, no fundo, o governo não está tendo de forma alguma a soberania que deva ter, digamos, um Estado, principalmente um Estado como o Rio de Janeiro. Então, a intervenção existe por quê? Existe por conta de existir à frente da administração do Estado, quer dizer, uma pessoa que procede não é de forma equivocada, nem de forma errada, é que procede de forma criminosa e com o propósito verdadeiro de cada vez mais enterrar o Estado do Rio de Janeiro. Porque a identificação em relação à forma como os benefícios fiscais foram dados, inclusive com a conivência desta Assembleia Legislativa, ela também é coparticipante, entendeu? Quando a gente sempre falou, benefício fiscal que é dado sem critério, sem contrapartida, sem um monitoramento, sem uma avaliação para saber o que está dando certo ou não. Quer dizer, a possibilidade de nós termos para intervir no sentido de corrigir erros, buscando exatamente os acertos na condução das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, continua do mesmo jeito. A cobrança da dívida ativa, como foi falado aqui, que corresponde a nada mais, nada menos do que a 0,4% dela. Uma dívida ativa de 77 bilhões de reais. Se fosse, digamos que a metade disto daqui não vale a pena mais ser cobrado. Já deixaram de existir as empresas, você gasta muito mais para obter daquilo que você pensa em arrecadar nas despesas para obter isto. Ou seja, então, mas 50% é 35 bilhões, 77, quase 80 bilhões, 50% é 40 bilhões de reais. Quer dizer, tudo isto, quer dizer, há uma desconsideração, um relegar um plano secundário a cobrança da dívida ativa por parte do Estado, e cria inclusive uma empresa de securitização que é também um outro engano e uma grande fraude. Quer dizer, inclusive o Estado já tem aportado recursos, milhões de reais, e nada disso tem dado como resultado sequer uma arrecadação de um vintém para os tesouros do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, então a lei de diretrizes orçamentárias vem repetindo todos os erros que nada mais, nada menos são eles os causadores da situação de penúria e de descalabro que vive o Estado do Rio de Janeiro. A questão do desrespeito àquilo que constitucionalmente tem que ser destinado à saúde continua. Já foi denunciado aqui, mas continua. Aquilo que deveria ser destinado o percentual para a educação, conforme manda a Constituição, desrespeitado, continua o desrespeito a existir. Então, lá fora, quando nós saímos lá fora, nós somos cobrados. Vocês não estão fazendo. O que vocês estão fazendo dentro daquela casa que
existem tantos absurdos um atrás do outro e a gente não vê exatamente uma voz se levantar e ser vitoriosa, exatamente querendo dar um basta exatamente nesse descalabro todo. Então, senhor presidente, eu queria fazer essas considerações em relação à lei de diretrizes orçamentárias que está sendo apresentado. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade, me permita, senhor presidente, só para eu tecer as seguintes considerações, rapidinho. O que acontece é o... Se for rápido, por favor, que temos mais 3 inscritos. Obrigado. Não, sabe por que é? Porque chegou como demanda lá no meu mandato a situação que está vivendo hoje, por exemplo, toda a população que mora na ocupação Chiquinha Gonzaga, localizada na Rua Barão de São Félix. Há uma ameaça, aproveitando a situação daquela ocupação em São Paulo que teve o incêndio, então de repente aproveita-se aquela situação, o infortúnio daqueles moradores, e aí querem levar uma ação de desocupação com truculência de outras ocupações, inclusive aqui no Rio de Janeiro a ocupação Chiquinha Gonzaga, que é uma das poucas que resistiu todo aquele processo de remoções para a Copa, para as Olimpíadas, realização. E aí, é claro que eles estão apreensivos porque receberam uma notícia dizendo que a Prefeitura com o ITERG já está se preparando num processo de mobilização para fazer a desocupação. Então, é claro que eles começaram a se mobilizar, estão se organizando, já foram à Defensoria Pública, inclusive a notícia que chegava até eles dizia que essa informação ela vinha da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, inclusive, fez uma nota de esclarecimento do núcleo de terras sobre a ocupação Chiquinha Gonzaga, que diz o seguinte: está circulando uma convocação da ocupação Chiquinha Gonzaga contra uma suposta articulação do ITERG e Prefeitura para a remoção dos moradores. Nessa convocação, consta que a informação da articulação de remoção foi repassada pela Defensoria Pública, o que não é verdade. Assim, esclarecemos que jamais o NUT, que é o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, jamais informou aos moradores da Chiquinha Gonzaga a existência da suposta articulação para a remoção. Assinado pelo Núcleo de Terras e Habitação. Eu estou trazendo isso daqui para que também a gente tenha um pouco de preocupação em relação a este processo de criminalização, que às vezes não se perde a oportunidade de qualquer desastre que tenha acontecido, querer empurrar isto na conta daqueles que deveria merecer uma assistência, um atendimento mais respeitoso e mais humano por parte do Estado. Então, nada de dizer que Chiquinha Gonzaga é um antro de traficantes, não é nada disso. Tem moradores, são pessoas trabalhadoras, cumpridoras do seu dever e, portanto, merece o respeito de todos os órgãos do governo que deveria estar lá atuando para garantir o mínimo de dignidade em termos de moradia para aquela população. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.